Esse vídeo vai ser um pouco diferente do comum por aqui, porque é um vídeo mais coração aberto, sabe? Eu quero conversar diretamente com você, mulher. Você que teve um filho agora, que é o seu primeiro filho, ou que você teve mais de um filho, mas você tá tendo uma experiência diferente dessa vez, né? Até porque nenhuma gravidez é igual, nenhum bebê é igual, nenhum filho é igual. Então, eu imagino que você tá tendo uma nova experiência e talvez você não esteja se reconhecendo, assim como eu não me reconheci por muito tempo. E esse vídeo tem por esse objetivo te dar uma direção, né? Se você tá se sentindo um pouco perdida, eu quero te ajudar a se encontrar, a se reencontrar. Então, louve ao Senhor pelo que você tem, pra você entender o que é que você quer. Então, não tem como dar errado. Oi, tudo bem por aí? Meu nome é Eliane, por aqui tem cola e muita fé também. Vamos juntas? Depois que a gente vira mãe, a gente não deixa de ser mulher, não deixa de ser esposa, não deixa de ser dona de casa. A gente só acrescenta uma nova tarefa, e não é uma tarefa pequena, é uma tarefa muito grande, numa vida que já estava bem completinha, né? Uma vida que já tinha toda uma rotina, que já tinha uma dinâmica. E aí você acrescenta um bebê que exige de você muita atenção, muito cuidado. E isso é natural, tá, gente? Não tô dizendo que é errado, que não deveria ser assim, de forma alguma. É assim que tem que ser. Foi o Senhor que determinou que deveria ser assim. E nós somos gratas, somos felizes por poder gerar e por poder ser mães. Então eu quero que você entenda que o que você está vivendo é sim um privilégio, mesmo que muitas vezes não pareça, mesmo que alguns dias sejam caóticos, que você queira sair correndo e sumir. E muitas de nós temos vergonha de falar isso até para os nossos maridos, para as nossas mães, para as pessoas mais próximas. Mas é o nosso corpo no ano de 2025, numa era totalmente feminista, né? Esse corpo que está acostumado a viver para si, ou pelo menos para as necessidades normais do dia a dia que já estavam ao seu alcance, ter que se adaptar a uma nova vida, ter que cuidar de um novo bebê, ter que se doar mais uma vez, né? Se doar talvez pela primeira vez. Então, não é fácil, eu sei que não é fácil, mas ainda assim é um privilégio. E esse vídeo é sobre isso. Eu espero que você se acomode aí. A gente vai ter uma conversa agora bem honesta de amigas. Então se acomode aí, seja muito bem-vinda a esse vídeo. E se você ainda não segue o canal, essa é a hora de você seguir o canal, dar um like nesse vídeo e compartilhar com uma amiga que também se sente perdida, que também está enfrentando esse turbilhão de emoções que é a maternidade. Minha filha nasceu no finalzinho de 2023, né, dia 20 de novembro de 2023. E de lá pra cá eu venho tentando, né, me adaptar. Porque eu passei por várias fases da minha maternidade, né? Primeiro eu acreditava que eu ia voltar a trabalhar muito rápido, né, em 2 meses. E não foi assim que aconteceu, né? Eu pensava que eu ia poder levar minha filha pro trabalho, ou que eu ia conseguir deixar ela com a minha mãe, e não foi assim que aconteceu. Então eu fechei meu escritório de arquitetura, fiquei em casa tomando conta da minha filha, e isso me gerou um monte de questionamentos, porque o meu trabalho meio que definia quem eu era. E quando eu decidi que eu não ia fazer isso por um tempo, ou pelo menos que eu ia voltar a fazer em casa, né, que o escritório era uma grande realização para mim profissional, né, ter conseguido alugar uma sala e estar montando a sala. Ela não estava nem montada, tinha acabado de reformar quando eu descobri que eu estava grávida. E aliado a isso, eu tinha que montar o quarto da minha filha, montar enxoval. Eu ganhei bastante coisa, mas mesmo assim a gente sabe que são muitas coisas que a gente precisa comprar, né, pra receber essa nova vida. Então, assim, foi realmente uma época muito conturbada, porque quando eu fechei o escritório, eu me vi com muitas contas para pagar, né, que eu não tinha conseguido pagar todas. Eu não tinha conseguido trabalhar no mesmo ritmo de antes, porque quando a gente tá grávida, além da gente tá um pouco mais cansada, temos os compromissos de grávida, né? Tem exames, tem consultas, tem fisioterapia que eu fazia, então muitas coisas que tomavam o meu tempo, e também eu tava muito mais cansada, né, do que eu estava anteriormente. Eu não tava nem pensando direito na gravidez, eu tava pensando como é que eu vou pagar as minhas contas quando eu tiver que parar, né? Então, assim, quando a minha filha nasceu, eu enfrentei um período de muita culpa, né, que eu não sabia que eu ia engravidar, e aí eu dei esse passo, né, comecei a montar o escritório, e aí eu tive que trabalhar para pagar as dívidas que eu tinha feito. E isso me gerou um estresse enorme, porque eu não tava pensando na gravidez. O ano de 2024 eu tava ainda lidando com essa culpa. E no ano de 2025, né, esse ano, foi um ano em que eu tentei me encontrar, tentei fazer várias coisas diferentes pra não voltar pra profissão que eu praticava antes, né? Porque eu tava muito ferida, digamos assim, com a minha profissão. Eu passei esses 2 anos perdida. Eu sempre fui uma pessoa muito metódica, sempre com agenda, sempre com horários, com a vida toda regradinha, e aí do nada tudo isso acabou. E hoje eu já estou em outra fase, eu tenho a cabeça totalmente diferente, totalmente restaurada. E eu creio que em 2026 eu vou entrar o ano com a mente muito mais tranquila, muito mais serena, muito mais direcionada pelo Senhor. E essa lista aqui que eu vou te passar foi algo que Deus fez em mim, né, para me reconectar
com ele e comigo mesma. Nos últimos dias eu tenho estado com uma palavra na minha cabeça muito forte e eu tenho orado muito esses versículos, né? Eu tenho orado muito a palavra nesse sentido, né? Em Jeremias 29, dos versículos 11 ao 13, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Eu quero que você tenha em mente que os planos do Senhor são de fazer você prosperar. São de que você tenha o fim que você deseja. Qual é o fim que você deseja? Você sabe o que é que você quer da sua vida, você sabe onde você quer chegar. Então comece a orar sobre isso, comece a colocar nas mãos do Senhor os seus sonhos, né? Se você ainda não sabe o que você quer, como é que você quer lidar, se você quer voltar a trabalhar, se você quer ficar em casa, se você quer mudar de profissão, se você quer seguir na mesma profissão, se você quer uma reviravolta na sua casa, na sua família, o que é que você quer, o que é que você precisa. Coloque isso nas mãos do Senhor, comece a pedir, comece a orar. Pague o preço, jejue, ore, se possível de madrugada, né? Faça o possível para que o Senhor possa te mostrar o caminho de chegar nesse lugar, ou ao menos ele te direcione o seu olhar e a sua mente para o lugar em que ele quer que você chegue. Então, eu não vou demorar mais, eu quero te dar aqui 5 passos bem rapidinho para você se reencontrar. O primeiro deles é tirar um tempo para você mesma regularmente. Depois que a gente tem filho, geralmente a gente pensa em tudo pra no final tirar um tempinho só pra gente. E eu quero te convidar a olhar na sua rotina e ver o que é que você pode fazer pra ter um tempo pra você. Será fazer uma unha? Será ir na academia? Será você tirar um tempo pra você sair sozinho ou tomar um café com uma amiga? Tira um tempo pra você entender o que é que você quer. Né? Qual a necessidade do seu corpo, o que é que a sua alma tem pedido, né? O que é que o Espírito Santo tem te pedido também para fazer. Às vezes a gente tá tão envolvida nos afazeres, nas coisas da casa, da família, que a gente não lembra de perguntar ao Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Muitas vezes a gente carrega um peso muito maior do que o que a gente poderia ou deveria carregar e deixa de pegar o fardo do Senhor Jesus. Mas se a gente pegar os nossos fardos, o nosso peso, deixar sobre ele, né, junto com todas as nossas ansiedades, e pegar o fardo dele, né, colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas ele vai acrescentar. Então que a gente possa fazer essa mudança de valores e prioridades, né, colocar o Senhor em primeiro lugar, né, no lugar de honra, que é o lugar dele. Claro que você tem um bebê para cuidar, você não pode dizer, eu vou para a igreja e deixar seu bebê abandonado, né, nem a sua casa, nem a sua família, mas que você aprenda a elencar as suas prioridades para que o Senhor esteja no lugar de honra, né? Mesmo que você tenha as necessidades que tomam mais o seu tempo, e Jesus entende isso completamente. Ele nos fez assim, né? Ele fez o ser humano tão sensível, né, nos primeiros anos de vida para que a gente tivesse essa dedicação mesmo. E isso faz parte da sua missão, do seu ministério como mãe. Não se preocupe quanto a isso. Segunda coisa que você tem que fazer é não se cobrar demais. Teve um tempo que eu queria ser uma dona de casa perfeita. Eu queria que tudo tivesse limpo, tudo tivesse arrumado. Quanto mais o bebê cresce, mais ele vai ficando independente. E isso não é muito bom pra gente, porque a minha filha de 2 anos, se ela não tiver na minha vista, com certeza ela tá aprontando. Se você tem um bebê de 6 meses, mesmo que ele seja muito dependente, ele não sai muito do lugar. Se você deixar ele lá no cercadinho, ele vai ficar lá, porque ele não consegue sair. Um bebê de 2 anos, ele sobe em lugares que você não acredita. Como foi que ele subiu aí nesse lugar? Então, assim, é o dia inteiro correndo atrás dela, vendo onde é que ela tá, o que é que ela tá fazendo, tirando alguma coisa perigosa das mãos dela, né? Porque eles não têm essa consciência, eles têm uma mobilidade muito maior, né? Os bebês, quando chegam aos 2 anos, 2, 3 anos, eles têm uma mobilidade maior, mas eles não têm senso de perigo e de cuidado e de autoproteção. Então, a gente que tem que estar fazendo essa vigilância para que não aconteça nada com eles. Então você precisa entender que você não dá conta de tudo, você não tem como dar conta de tudo. Eu demorei muito para entender que eu não conseguiria trabalhar, ser uma dona de casa excelente, ser uma mãe perfeita, ser uma esposa zelosa pelo meu casamento, né, pelos momentos de intimidade com meu marido. Eu não conseguiria, né? Então eu tive que deixar algumas coisas de mão, né? Eu tive que aprender a liberar a minha mente dos pesos, né, das cobranças que eu mesmo tinha comigo, né? Ninguém chegava para dizer assim, ah, sua casa não está um brinco. Isso era eu que me cobrava, que olhava e dizia, eu não consigo viver na bagunça. Ainda hoje não consigo, né? Só que aí hoje em dia eu sei que eu posso arrumar uma coisa mais tarde, eu não preciso fazer agora, imediatamente. E aí eu fui amadurecendo essa questão e fui entendendo que eu sou um ser humano, que eu tenho meus defeitos e falhas e eu não sou um robô, eu não consigo fazer tudo que eu determinar para fazer num dia, porque minha rotina não depende só de mim, depende muito da minha filha, né? De como é que ela vai estar naquele dia, se ela tá bem, se ela tá agitada, se ela tá animada, se ela tá um dia mais irritadiço, sabe? Então, assim, a gente tem que ir
entendendo, né, e equilibrando todos os pratinhos. Terceira coisa que você tem que fazer é confiar na fidelidade do Senhor, né? Assim como nesse versículo que eu trouxe, né, que Deus tem planos de paz, de fazer-vos prosperar e vos dar o fim que desejais, né? Aqui nessa versão é o fim que esperais. Então, assim, eu tenho que confiar nesse Deus. Eu tenho aprendido a confiar no Senhor, né? Por causa de todas as coisas que eu tenho visto que ele já fez na minha vida, sabe? Quando eu simplesmente obedeci, mesmo sem entender, e ele frutificou muito mais do que eu tinha plantado. Ele me deu muito mais do que eu esperava, do que eu merecia, porque eu resolvi obedecer, porque eu resolvi confiar. Sabe quando você vai viajar com seus pais, ou quando você viajar com seus pais, ou com seu marido, que você deita no banco e dorme? Porque você sabe que aquela pessoa que tá ali na direção, essa pessoa é de confiança e vai lhe levar para um lugar bom, né? Para um lugar que você espera, pelo menos. Então entenda que é assim que o Senhor quer que você o veja, né? Que você deixe ele dirigir o carro da sua vida, que você possa repousar, que você possa dormir tranquila, sabendo que onde ele está te levando é um lugar bom, é um lugar que você espera. É como se você entrasse no Uber e você sabe o caminho para onde ele tá indo, ou pelo menos você confia que ele tá seguindo a direção lá do mapa. Se você entrar no Uber e ele fizer um caminho totalmente diferente do que você espera, você vai ficar ansioso, você vai ficar com medo. Nossa, pra onde é que ele tá me levando? Mas é porque você não confia nele. Então faça isso com o Senhor, deixe que ele dirija o carro e descanse. Deite no banco, descanse, coloque as pernas para cima, coloque seu cinto de segurança, né? Mas fique tranquila, porque ele está no barco, ele está no carro, ele está direcionando. Coloque sua vida nas mãos dele, confie que ele vai te dar o fim que você espera. E mesmo que ele não dê o fim que você espera agora, ele vai moldar o seu coração. Através da oração, do jejum, da leitura da palavra, ele vai te moldando para que você mude a sua visão e chegue naquilo que ele quer de você. Então, preste atenção, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Se você tá querendo algo que é da vontade do Senhor, você vai receber. Se você ora pedindo algo que não é da vontade do Senhor, mas você tá orando com o coração aberto, ele vai te direcionar para que você queira aquilo que ele quer. E aí você também vai receber. Não tem como dar errado. Ele vai sim dar o fim que nós esperamos, que nós desejamos. Mas tudo depende do nosso coração. Se o seu coração estiver alinhado com o coração do Senhor, sim, você vai receber aquilo que você espera. Se não estiver alinhado, ele vai alinhar o seu coração para que sim, você receba aquilo que você espera mediante a vontade dele. Quarta coisa aqui é desabafar com alguém, porque a gente não consegue avançar se a gente estiver cheia, estufada, se a gente estiver sobrecarregada demais. Então escolha alguém de sua confiança, né? Pode ser seu marido, seu pastor, pode ser um terapeuta. Abra o seu coração, desabafe, diga aquilo que tá lhe amedrontando, aquilo que tá te assustando, que tá te deixando perdida, né? Coloque as cartas na mesa mesmo, diga, ó, isso aqui não sou eu não me reconheço. E aí, o que é que eu faço? Como é que eu volto? E muitas vezes, né? Muitas vezes você não vai ter essa resposta assim de imediato, mas o Senhor vai clareando o caminho, né? Foi assim que aconteceu comigo. Ele não me deu a resposta de imediato, mas ele foi me mostrando, me direcionando, até que eu estivesse no centro da vontade dele, como eu acredito que eu estou hoje. Por último, a quinta coisa que eu quero te falar aqui é que você viva o momento que você está vivendo com gratidão. Faz toda a diferença, gente, a gente olhar para nossa rotina, olhar para nossa vida e dar graças ao Senhor. Por isso eu olho para minha rotina, né, num dia em que a minha filha tá muito agitada, já subiu na cadeira, já caiu da cadeira, já bagunçou uma coisa, já passou maquiagem no pó, que ela é alérgica, já fez um monte de coisa. Eu dou graças a Deus que a minha filha pode andar. E ela pode chegar até esses lugares e fazer essas coisas porque ela tem saúde para isso. Então a gente tem que aprender não a ser tóxica, né? Aquela positividade tóxica que muita gente fala. A gente tem que aprender a louvar o Senhor pelas vitórias de cada dia, né? São tantas coisas, né? Se você pode andar, se você respira sem aparelhos, então louve ao Senhor pelo que você tem, do jeito que você está. A vida de ninguém é perfeita. Você pode achar que tem pessoas com a vida muito melhor do que a sua, e pode até ser em algumas questões, em outras não, né? Tem pessoas que têm tudo, né? Que têm dinheiro para fazer qualquer coisa, mas não são felizes, mas não são unidas, famílias destruídas, né? E só tem ali aquela fachada para manter as aparências. Não deixe que o cansaço dos dias faça com que você não olhe para sua vida com gratidão. Seja grata, e isso vai mudar muitas coisas na sua vida. Eu estou agora me preparando para voltar a trabalhar, porque a minha filha vai entrar na escola, então eu vou ter meio período livre, né, para trabalhar, para focar realmente no meu trabalho. E eu tenho uma cabeça totalmente diferente. Eu não preciso pegar todas as oportunidades que me surgirem, né? Eu tenho que pegar boas oportunidades. E aí eu aprendi a delegar,
Coisa que eu não fazia antes, hoje eu tenho feito. No fim do dia eu tava exausta e sentindo que eu tinha enxugado gelo naquele dia, sabe? Então assim, eu tô nadando e não sei onde é que tá a praia. Não sei nem se eu tô nadando na direção da praia, sabe? Então dessa vez eu tenho estado muito mais direcionada, porque eu rodei muito, tentei muitas outras coisas e eu entendi que o que eu gosto mesmo de fazer é isso, é arquitetura, é trabalhar com clientes, com casas, com lares, com sonhos. É pra isso que o Senhor me chamou, e mesmo que tenha dado errado por um tempo, ou eu tenha tido essa pausa, que eu achei que foi algo errado, mas talvez fosse simplesmente o plano de Deus e eu tava lutando contra isso, sabendo que tudo está nas mãos do Senhor e que Ele já preparou o futuro que eu espero, em nome de Jesus. Meu ministério tem estado muito mais centrado, né? Eu passei muito tempo caçando qual seria o meu ministério, entrei em vários departamentos da igreja e agora eu tô saindo, né? Hoje mesmo foi o último dia no ministério que eu amo, né, mas que não era o que Deus queria de mim nesse momento, né? Quem sabe um dia eu volte, mas eu tô direcionando os meus esforços para aquilo que eu sei que o Senhor quer de mim agora nesse momento. Então que você possa também focar naquilo que Deus quer de você naquele momento. Mas para você saber isso, você precisa dobrar o joelho, você precisa orar. Você precisa se santificar, você precisa ler a palavra, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. E se isso não te clarear a mente, né? Se o céu ainda estiver de bronze, faça essas 5 coisas que eu te falei aqui, que eu tenho certeza que o Senhor vai começar a abrir os caminhos, você vai começar a ver uma luz para você caminhar. Não se sinta perdida, né? Você está enfrentando um momento de transição, como todas nós vamos enfrentar, já enfrentamos na vida, né? O Senhor, Ele não nos faz para viver estagnadas no mesmo lugar. A história do povo de Deus começa com Ele mandando Abraão sair do lugar onde ele estava, sair da sua terra, da sua parentela, para um lugar em que Ele ainda iria mostrar. Saia da sua zona de conforto, saia daquilo que você conhece, saia daquilo que para você é confortável. E você está enfrentando esse caminho nesse momento. Uma hora você vai chegar em algum lugar. Mas não pense que esse lugar é para sempre. Todos os lugares que Deus nos colocar, eles são apenas temporários. Nós somos estrangeiros aqui nessa terra. Nossa pátria é o céu. E até lá nós vamos caminhando, nós vamos andando, né? Muitas vezes de deserto em deserto, ou de Canaã para Egito, e de Egito para Canaã, de Belém para Nazaré, e a gente vai caminhando. O Senhor, Ele nos chamou para caminhar. Então, que em nome de Jesus você não se sinta tão perdida, que você possa continuar caminhando. Eu espero ter te ajudado. Se esse vídeo te ajudou, encaminha para alguém que você sabe que também está perdido, está precisando desse direcionamento. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e não esquece que desse lado tem colo, tem fé e tem uma mãe torcendo por você. Até a próxima semana. Tchau!